Pronto, boa noite, senhores. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês, de poder fazer parte desse grupo aqui, dessa comunidade, dessa irmandade em especial. Então, tipo, para mim é um grande prazer, por mais que eu seja de fora, entendeu? Tá, Pessoal, se tu tá aí mutem, dentro, né? se mutem aí, deixem os dois conversar. Tu tá aí dentro, então vamos conversar como dois irmãos. Deixa eu ver aqui a dúvida que tu levantou. Eu posso repetir aqui. Não, Basicamente, aqui ó. essa primeira parte do argumento é, primeiro, ética Não, peraí. libertária seria... Ah, Peraí, tá, você quer... eu tô com os dois pontos aqui resumidos, ó, da tua primeira pergunta. Eu vou lá pra primeira pra gente começar do zero, tá? Opa, vamos lá então. Pode Então começar. tu disse a ética libertária seria uma atualização ou substituição do que conhecemos como ética, a primeira frase, né? E a segunda, se tornando assim, o que um libertário certa vez me disse, não existe ética, existe apenas a ética libertária. Então, deixa eu comentar essa primeira frase, tá bom? Aí a gente vai dialogando. Pode ser? Sim, sim. Tá, primeira coisa, tu é cristão? Não sou ateu e nem cristão e nem essas coisas todas. Tá, então eu não posso usar argumentos cristãos. Vou me ater só a argumentos puramente derivados da razão Caso e da você queira usar experiência. o argumento cristão, pode usar que eu tenho uma base religiosa. Não, como tu não é cristão, eu não vou tomar essa vantagem, né? Porque se fosse cristão, eu poderia. Seria uma boa, né? Se fosse cristão, eu poderia tomar várias premissas do cristianismo que tu já concordaria que seria mais fácil, mas não é necessário. Tipo, Então tu diz, a ética libertária seria uma atualização ou substituição do que conhecemos como ética. Então vamos começar. O que tu conhece como ética? O que é ética pra ti? Ou tu quer que eu exponha do meu lado? O que seria a ética? O que tu prefere? olha, do ponto de vista libertário, a ética lida especialmente com conflitos, basicamente. Certo? Porque os recursos É, são escassos, então... isso. Né? Mas aqui na tua frase eu percebo que tu esteja fazendo uma comparação entre a ética libertária e a ética que conhecemos. E que elas seriam duas coisas diferentes, né? Não, eu não diria que são duas coisas diferentes, porque assim, se forem duas coisas diferentes, então a ética libertária substituiria a ética. Como Tá, mas. que, claramente... Uhum. Mas eu acho que Então, pra gente entender bem, a gente vai ter que, então, entender o que tu tá querendo dizer com ética, com a palavra ética em si. Né? na verdade, é uma questão bem mais simples. Pessoal. O ser humano ele tem que evoluir para chegar a um certo nível de entendimento, para ele começar a criar certas coisas, a entender como que seria a melhor forma de se organizar, qual que seria o melhor caminho a seguir, certo? Só que o ser humano ele é limitado no tempo, no espaço, certo? E por outros Não fatores necessariamente. também. Não, beleza. Mas de qualquer forma, era para dar um exemplo, mas é limitado Uhum. de qualquer forma. Não, entendi. Então, Ele tem variáveis em volta dele. então ele vai evoluindo e conforme ele vai evoluindo, chega um momento que ele começa a perceber, não, espera aí, essa nova coisa que eu descobri ou que eu entendo agora é melhor do que aquela que a gente estava utilizando. Ou então pode substituir ou melhorar alguma parte daquilo que já existe. Uhum. Uhum. Então essa é a ideia Perfeito. por trás da... Entendi. Não, perfeito. Mas eu só quero entender o que é ética pra ti, o que ética significa nessa frase. Ah, tá, esqueci que são libertários. Tem que falar de termos para vocês. Olha, eu uso a definição que se você jogar no Google tá lá, que é sobre... ela trabalha com os costumes, ela envolve também os conflitos, envolve, por exemplo, a... esqueci, acho que é lei natural, alguma coisa assim, que Uhum. também às vezes é utilizado ali. Mas basicamente, essa seria a minha definição de ética, porque eu não peguei a... Não, beleza. Essa é a definição ética moderna, tá? Eu não recomendo usar definições modernas. Normalmente elas estão distorcidas já ou corrompidas pelo modernismo, pelo progressismo. A gente pode estudar a origem da palavra ética, que tem uma origem grega, né? E deriva do grego ethos techne, que basicamente nos mostra que techne significa técnica ou arte. Então a origem da palavra ética
seria mais ou menos a arte em volta ou que busca o ethos. E o ethos seria o lugar correto do ser humano. O lugar no cosmos correto do ser humano. Então a arte de encontrar o lugar correto do ser humano no cosmos seria a ética. Tá? Então essa seria. E sendo uma arte, eu não sei qual que é a tua. Se tu tem ideia dessas questões mais antigas, gregas e romanas e tudo mais, que as artes elas nada mais são do que princípios fundados na própria realidade. Então, basicamente, a gente tem um objeto na nossa frente, um dado objeto, por exemplo, um círculo, e a gente, frente a esses objetos, encontra quais são os princípios que regem esses objetos. Então, por exemplo, a gente poderia encontrar os princípios da geometria, né, que é uma outra arte. A gente poderia falar dos números e procurar quais são os princípios que regem a aritmética. Seria uma outra arte. Tá? O que eu quero te falar com isso? Todos esses princípios eles são fundados na própria realidade, nos próprios objetos da realidade. A ética, sendo uma arte, essa arte de encontrar o ethos, ou encontrar os princípios de uma boa vida, que nos vai colocar no lugar certo, que devemos estar, ela também é fundada na realidade, né? Nas estruturas da realidade, levando o homem como um todo em consideração. Né? E o que é o homem como um todo? O homem com as suas características, seu corpo e sua alma, certo? Seu livre-arbítrio, suas ações. Tu procura, dado o homem, dado um ser que tem razão e tem vontade, quais são os princípios que regem as boas ações desse ser humano. Tá? Então, isso é ética, fundada na realidade ontológica do ser. Tá? Não sei se tu entendeu a ideia de que ela é uma questão objetiva, digamos assim. Sim. Perfeito. Então, por que eu falei isso? Dado que a ética é essa arte fundada na realidade, os princípios dela, por mais que a gente não saiba quais são, por mais que a gente busque encontrá-los, esses princípios, como são fundados na realidade, como são princípios, são imateriais. Sendo imateriais, eles não têm matéria. Se eles não têm matéria, eles não têm potência. Se eles não têm potência, eles não sofrem movimento. Não sofrem movimento. O que quer dizer isso? Os princípios não mudam. Os princípios da ética são os mesmos há 10 mil anos atrás, os mesmos no ano zero e o mesmo hoje. São os mesmos princípios. Simplesmente porque é fundado na realidade e porque é imaterial. Dado que é imaterial, não está no tempo. É eterno. Tá? Agora, uma outra coisa é a gente dizer o que a gente conhece hoje dos princípios éticos. Quais a gente conhece? Né? Qual é a verdadeira ética? Esse é um outro assunto. Então, tu diz aqui, a ética libertária seria uma atualização ou substituição do que conhecemos como ética. A ética libertária em si não é uma atualização ou substituição do que conhecemos como ética, porque a gente já conhece a ética como uma arte de princípios imutáveis. Tá? E a ética libertária, estando dentro da ética, né, a ética libertária tendo seus princípios e estando dentro da ética, também não vai alterar isso que a gente já conhece. Apesar de que, não alterando a sua forma, né, os seus princípios imutáveis, a gente descobrindo quais são eles, isso atualiza o nosso conhecimento prático e não o conceito, entendeu? Não vai atualizar o que a gente conhece como ética, porque a gente já definiu a ética, a forma da ética, mas vai atualizar os nossos conhecimentos mais particulares desse assunto e não os universais, não os princípios, mas as particularidades, tá? Então
É basicamente isso. A ética libertária não atualiza o que a gente conhece como ética, nem substitui. Por quê? Não substitui porque está contida dentro do conceito de ética. Não é uma substituição. A ética libertária não substitui a ética, mas sim deriva desta, está contida dentro dessa. E também não é uma atualização do que conhecemos como ética, porque aquilo que conhecemos como ética continua sendo a mesma coisa. Tá? Apesar de que agora a gente possui mais particulares. Ou a gente ramificou melhor a ética. A ética continua sendo a mesma coisa, mas a gente ramificou ela melhor e percebeu mais conclusões acerca dela. É por isso que eu digo que não é uma atualização ou substituição do que conhecemos como ética. Uma atualização do conhecimento, certo? Que é limitado do qual a gente compreende a ética. A ética é imutável, né? Universal, eterna. Então, só que o conhecimento humano não é. No momento, pelo menos. Então, o ser humano não evoluiu o suficiente para atingir aquela ética que seria a ideal. Então, ele vai, conforme vai evoluindo, ele vai corrigindo essas falhas dentro do conhecimento. Isso, conforme o ser humano vai evoluindo, ele vai aprimorando aquele conhecimento dos particulares que ele pode ter. Né? Apesar de que o conhecimento do universal é perfeito. Né? Nós temos um conhecimento universal correto acerca do que é ética, do que a gente conhece como ética. Né? Isso não mudou. Pode mudar? Até pode. Mas aí vai depender de uma mudança cultural muito grande. Não foi o que aconteceu ao longo do tempo. Ah, mas hoje tem pessoas aí nas universidades que falam que ética é sei lá o quê. Ah, tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que numa conversa de gente grande, de gente que respeita a cultura que já foi construída há muito tempo e se mantém, vai respeitar as verdadeiras e corretas definições de éticas usadas na filosofia. Perfeito. Então, deixa eu colocar um lembrete aqui, atualizar do meu conhecimento sobre ética. Perfeito. Então, basicamente, então o argumento estava incorreto pela forma como que ele foi construído, principalmente pela minha limitação de conhecimento sobre a mesma. E com a explicação correta, eu percebi que eu estava apontando uma coisa que existe, porém estava apontando na direção errada. Só agradecer pela atualização e por ter disponibilizado esse tempo para explicar esse ponto. Obrigado. Perfeito, perfeito. Toda aquisição de conhecimento é uma atualização, né? Porque o intelecto possível é atualizado pelo intelecto agente. Muito bem. Perfeito. Quer entrar no segundo ponto? Tá, vamos entrar no segundo ponto aqui. Só a segunda frase do primeiro ponto é: um libertário certa vez me disse, não existe ética, existe apenas a ética libertária. Na verdade, existem as duas, né? Sendo que a ética libertária está contida na primeira. A ética libertária está contida na ética. Acho que ele só esqueceu de falar sobre categorias e subcategorias, né? Se tivesse referido dessa forma, ficaria um texto muito mais relevante. Sim, com certeza. Então, ponto 2. Como não muda Pode chamar de Moloch. Moloch. A ética libertária não melhorará o mundo como pensam ou dizem. A ética não melhorará o mundo como pensam ou dizem. A ética por si só não melhora nada, né? A ética são os princípios, as pessoas seguem os princípios se quiserem ou não, porque possuem livre-arbítrio. É isso que quer dizer. A gente, tendo uma cultura que segue a ética e pensa em passar isso adiante para os nossos próximos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos filhos. Se tivermos sucesso em propagar essa cultura que segue a ética, aí sim a gente vai ter um mundo melhor. A ética por si só não melhora nada. Tá? Então nisso eu concordo. A ideia, o que faz a ideia de se as pessoas seguissem a ética libertária, não haveria tantos conflitos falsa. Não, isso está errado. Se as pessoas seguissem a ética libertária, realmente o número de conflitos diminuiria. Se depende das pessoas, é impossível. Tá, aqui entra a questão do livre-arbítrio.
tá? Que eu levantei pra ti. Que tu não entendeu. Perfeito, só faltou o contexto lá. Porque tu não entendeu por que eu levantei a questão do livre-arbítrio. Tá dizendo aqui, se depende das pessoas, é impossível. Como se as pessoas estivessem destinadas a entrarem em conflito. Sim. Na verdade, as pessoas não estão destinadas a entrar em conflito. A questão é que o conflito é possível, né? Dado que o conflito é possível, a gente procura a regra que evita ele. Certo? A gente procura evitar o conflito, porque ele é possível. E porque de vez em quando ele acontece. Naturalmente, as pessoas realmente conflitam, sem querer ou por querer. Né? Existem pessoas que são más, essas pessoas invadem propriedade privada, roubam, furtam, matam outras pessoas. Existem essas pessoas. Existem pessoas que escolhem não seguir a ética. É por isso mesmo que ela existe, né? Porque tem gente que não segue. Tá? A questão é, essas pessoas que fazem essas coisas, que violam a ética, elas não estão destinadas a violar a ética. Não estão destinadas, elas fazem porque querem, porque escolheram fazê-lo. Esse é o pulo do gato. Então, se eu entro com o livre-arbítrio, que é um princípio que o ser humano tem a partir da sua faculdade, da razão e da vontade de ponderar a realidade e hierarquizar as coisas da realidade conforme a sua bondade, ou seja, agir de maneira X é mais próximo ao bem do que agir de maneira Y, e agindo de maneira boa eu me aproximo mais da felicidade, então eu procuro agir dessa maneira. Esse princípio que me permite, através da razão, hierarquizar os bens dessa maneira, e a vontade que me permite escolher qual dos bens eu vou perseguir, ou qual ação eu vou executar, a fim de atingir tal fim, por minha conta, a partir de mim mesmo e por mim mesmo, isso se chama livre-arbítrio. Tá? Dado que as pessoas têm, elas carregam esse princípio em si, é possível que os conflitos diminuam. Porque é possível que as pessoas sigam a ética. É diferente também das pessoas possuírem o bem supremo. Tá? As pessoas não têm o livre-arbítrio de possuírem Deus neste momento, nesse mundo. Tá? Mas aí já entra na questão do cristianismo, não preciso explicar para ti. Mas os bens, não o bem supremo, mas os bens menores, elas podem possuir sim. Então essas são as ponderações sobre esse argumento. Aí continua ali. Se depender de um sistema bem estruturado, então as pessoas vão seguir. Se depender de um sistema bem estruturado. A questão é, o sistema bem estruturado não surge por si só. Né, como esse argumento quer dar a entender. Um sistema bem estruturado, ou uma sociedade bem estruturada, depende justamente da moral das pessoas. Certo? Construída a partir de uma cultura correta. De uma cultura bem ordenada. Uma cultura virtuosa. Uma cultura apontada para o bem. Disso depende o sistema bem estruturado. E já fica claro lá em Platão, já fica claro em Aristóteles, há 2000 anos atrás. Tá? E só se fez mais claro depois com os grandes santos e teólogos e grandes filósofos que se seguiram desses. Então é isso que eu tinha para dizer. Perfeito. Anotei os seus pontos aqui, agradecer mais uma vez pela oportunidade. Né? Eu acredito assim, se eu não levasse um fator em consideração, eu acreditaria que eu concordaria com quase tudo que você disse. Certo? Com as ideias de livre-arbítrio, entre vários outros fatores. Tá? A questão é que tem um fator que é pouco conhecido pela maioria das pessoas. Então, por exemplo, vamos contextualizar algumas coisas aqui. A primeira delas é a seguinte: quando eu me refiro a sistema, eu não me refiro em si à sociedade, porque a sociedade ela faria parte de uma coisa a mais.
certo? A sociedade seria uma peça desse quebra-cabeça que, juntamente com outras milhares de peças desse quebra-cabeça, formaria essa entidade individual. Ela teria características próprias, certo? E tem um termo bacana que acho que não vou citar Cybernet porque tem uma pausa de estudo de Cybernet, mas que é sobre quando uma máquina é criada, certo? Ela tem certas diretrizes e a partir do momento que tem essas certas diretrizes, essa nova máquina começa a interferir ou até mesmo a substituir, a modificar a primeira máquina, certo? Uhum. Então, quando você tem indivíduos, claro que sempre vai passar por indivíduo, é inevitável. Tem os indivíduos, vocês têm os sistemas que esses indivíduos criaram, seja por necessidade ou até pela racionalidade deles. E também tem várias ferramentas que utilizam, certo? Tudo isso, certo? A gente chama isso, por exemplo, que é o que o rapaz chama na explicação, ele chama isso de Moloch, que é como se fosse um fator social, certo? Ele interfere diretamente nas escolhas dos indivíduos. Em alguns casos, até mesmo determinando quais escolhas é que pode escolher, que favorece essa ideia do Moloch. Só que para facilitar esse entendimento, antigamente falava sistema para me referir a isso, né? Só que eu percebi que a galera não entendia, e depois eu fui estudar, eu descobri que existem várias pessoas que trabalham em cima dessa ideia. Tem o Peter Joseph, tem... Qual que é o do rapaz que eu não coloquei aqui? Depois eu posso passar para vocês, que é o cara que escreveu as meditações de Moloch, e o outro que fez análise em cima dessas meditações, para trabalhar em cima do que seria essa entidade individual. Qual seria o poder que essa entidade teria sobre os indivíduos? Certo? E esse fator ele se torna extremamente relevante, que ele acaba diminuindo ou fazendo com que certas coisas não possam funcionar. Ou então funcionar de uma forma bem precária. Então isso afeta a organização que os humanos têm. Então seria no caso a gente, para mostrar que existe essa coisa, a gente chama ela, por exemplo, de organização humana vigente, para a pessoa ter uma ideia de que é uma coisa. Uhum. Certo? Tá, tem uma pergunta. Essa entidade individual, ela tem vontade própria? Olha, essa entidade individual, por exemplo, você pode ver, não pode tirar, não pode tocar, certo? Ela teria certos... Por exemplo, quando você pega água e barro, terra, por exemplo, você mistura os dois, você tem o barro. Então o barro ele tem certas características que são exclusivas do barro, certo? Então essa entidade individual, que é o barro, por exemplo, ela não teria objetivo, ela tem características. Perfeito. Então, ela por não exemplo, tem vontade própria. Então, por exemplo, dentro dessa organização humana, se a gente for falar assim, quais seriam os objetivos dela, certo? Então a gente conseguiria ter uma ideia de quais são esses objetivos e como esses objetivos não afetam. Porque é uma característica dessa entidade. É como, por exemplo, você avaliar os atributos de uma coisa ou fazer uma análise específica para entender o que seria aquela coisa. Tá, então, só um pontinho. Não sei se eu estou conseguindo explicar corretamente. Sim, não, acho que sim. Eu só vou perguntar características para entender o que é essa entidade individual. Pelo que eu entendi, ela possui características próprias, mas ela não tem vontade própria, né? Apesar de ter características. Ela não seria um ser vivo. Exato. E também tu disse que ela tem um certo objetivo. Toda entidade individual ou todo sistema tem um propósito. Tá, então, Inclusive, olha só. Todas as coisas que não são um ser vivo, ou seja, não possuem alma, não são animadas, possuem uma finalidade, um objetivo ou um propósito necessariamente extrínseco. Ou seja, um outro ser vivo ou uma outra alma precisa instituir o propósito dessa coisa. Nesse caso, quem é que atribui o sentido ou o propósito dessa entidade individual? Então, olha, não tem algo atribuindo em si diretamente como você está citando. Ela é uma
posso dizer? Ela tem essas várias partes que se juntam, certo? Formam essa entidade. Então, essa entidade, certo? Se você for estudar ela, você consegue entender as características, qual que seria o propósito dela. Não é eu que estou dando o propósito para ela, o propósito já existe nela. Não tem, mas é isso que eu estou te dizendo. Uma coisa que não se move por si mesma, uma coisa que é inanimada, que não possui um princípio de movimento interno, ela só pode estar indo para algum lugar, ou seja, ter um propósito, ter uma direção, um sentido, se outrem, alguma outra coisa externa a ela atribuir-lhe o propósito. Não faz sentido que ela não seja animada e ao mesmo tempo tenha um propósito por si mesma. Entendeu? Porque ela não move a si mesma por si mesma. Ela é inanimada, ela não tem vontade. Então Tenta o me dar um propósito. exemplo com algo simples, tipo uma casa, um celular, uma visão. Ok. Uma casa. Quem dá o propósito da casa? A casa? Claro que não. O criador da casa ou o morador. Certo? Uma entidade externa a ela que a criou. Entendeu? Então você está dizendo o seguinte para mim. Olha só, Gabriel. Por mais que essa coisa exista, independentemente do que seja ela, para que ela tenha um propósito, tem que ter alguém que criou aquele propósito. É isso, tá? Exatamente. Que Então, por estabeleceu aquele exemplo, propósito. quando a gente tem a chuva cai do céu, não tem um ser humano ali no meio, certo? Você tem a chuva, você tem a terra, e você cria essa terceira entidade individual, que seria o barro, certo? Sim. Então, o barro tem características, certo? Sim. Porém, a gente também não poderia dizer que ele teria essas características, porque para ter características, alguém teria que nem eu, ter que ir lá e dar as características do barro, isso você está querendo dizer? Sim, exatamente. Então, eu teria que dizer qual que seria o propósito daquele barro. Sim. Exatamente. O barro, olha só, o barro não pode ter estabelecido o seu propósito por si mesmo. Nem um propósito próximo. Certo? Porque, por exemplo, o propósito do ser humano, eu posso dizer que é amar a Deus. Tá? Amar a Deus. Só que esse é o propósito último do ser humano. Eu posso fazer coisas que tenham esse propósito último como finalidade. Finalidades mais próximas. A finalidade do barro não pode ser estabelecida por ele mesmo, porque ele não possui alma, ele não tem vontade. Então, o criador do barro estabeleceu o propósito do barro. Não, você se refere não ao criador do barro. Foi aquele cara que está observando ou dizendo as características que criou o barro. Apenas está descrevendo o que o barro seria ou qual seria o objetivo daquele barro. De acordo com a finalidade dele, certo? Mas o barro existe independentemente de quem está. Não, tu não entendeu. Olha só. O barro, ele tem uma causa. Que o criou. O barro não veio do nada, certo? Sim. Por si mesmo. Perfeito. O barro teve um criador. Não teve um criador. Oi? Assim, se você está falando sobre o criador te movendo dois sistemas, como a água e a terra, beleza. Não, mas eu não entendeu. Olha só, ok. O barro é a mistura de água e terra, ok? Ok. Tá, quem criou a água? Os elementos que formam essa coisa que tu tá achando que surge naturalmente, os elementos que compõem essa coisa têm que ser criados por alguém. Eles não podem surgir do nada por si mesmos. Mas isso não é nem problema da questão. Quem que criou? Esse é o problema da questão. Esse é o problema. Porque quem cria é quem estabelece o propósito. Tá? Eu posso dizer que o propósito de eu estar conversando contigo aqui é a gente esclarecer as dúvidas, tá? As dúvidas que foram levantadas. Mas eu só posso fazer isso porque eu tenho vontade, eu tenho alma. Algo inanimado não possui alma, por definição. E a gente está falando dessa entidade individual que tu citou ali, que justamente não é animada. Não possuindo alma, ela não possui vontade. Não possuindo vontade, ela não pode estabelecer o seu propósito. Alguém que criou essa entidade estabeleceu o propósito, se é que ela tem propósito. Ou alguém que observa, ou então alguém que está observando, dizendo qual é o propósito daquilo. Por exemplo, independente se Deus existe ou não, o ser humano ele precisa se organizar de alguma
Então, Claro, eu nem quando tô ele falando de Deus olha... aqui, né? Não, beleza. É que você gerou a ideia de uma causa para aquilo. Então, por exemplo, Claro, o porque ser todas as coisas humano... que existem têm É, uma causa, perfeito. Beleza. O ser independente de Deus humano... ou não. essa é uma questão de organização e não de causa daquilo. Por exemplo, então se você, ser humano, está no meio de uma floresta, você está ali, não sabe como funciona, não tem ideia de nada, aí você vê a chuva caindo, você vai dar nome para aquilo, e vai dar até mesmo um propósito, objetivo, as características que a chuva tem. Aí você tem o barro, que também está ali, você dá um nome para ele, usa símbolos para aquilo, entre Não várias só outras isso, coisas. tu não só dá um nome pro barro, mas tu procura as causas dele. E é por isso que tu disse antes Sim, que a causa do barro é a água e a terra. sim. É natural do ser Então, humano procurar a ou causa das seja, o coisas. ser humano vai tentar compreender aquilo em sua totalidade. Sim. Beleza, então. Então, o indivíduo que está observando, ele está avaliando as características daquilo. E, de acordo talvez com as necessidades dele, ou até mesmo de acordo com o que aquela coisa, qual o efeito que aquela coisa gera no ambiente, ele avalia praticamente qual seria o objetivo daquela coisa em si. É claro que a gente sabe que ela não tem um propósito, porque diz que quando a chuva vai ter um propósito, certo? Mas o indivíduo que está Mas é avaliando, claro que a chuva tem um propósito. qual que é o propósito da chuva? Molhar? Beleza, então. Ela tem uma finalidade para você. Claro, claro que tem. Então não vejo problema nos pontos que você mencionou. O problema do ponto que eu Porque, mencionei é qual é a finalidade da entidade individual que tu postulou e quem estabeleceu essa finalidade. então, o objetivo da chuva, que é molhar, por exemplo, sou eu, por exemplo, sou eu que estou avaliando aquilo e observando as características. Então eu digo, o objetivo da chuva é molhar porque é uma característica, quando eu vejo ela cair em algum lugar, ela molha. Certo? Então eu digo que ela tem um objetivo e um propósito, certo? Tu pode dizer o que tu quiser, né? Então, O criador da chuva falou, estabeleceu o seu propósito. que é a finalidade, certo? Tudo que tu pode fazer é reconhecer qual é o propósito. Mas o X da questão é que você está do ponto de vista de quem está observando aquilo, é o ser humano. Sim, o ser humano. O ser humano que é Uma causa capaz. para aquilo. Ele é capaz de ir atrás da causa, tá? Ele pode ir Isso. tranquilamente. Ele não é só capaz de ir atrás, ele é capaz de reconhecer qual é a causa. Mas como que ele não sabe, certo? Como Então ele ele não vai olhar sabe? aquilo de uma... ele não sabe qual que é. Eu estou dando um exemplo que ele não sabe, ele não sabe o que está por Ok, trás ok. daquilo, Uhum. certo? Então o que ele faz? Ele precisa se organizar. Então ele vai pegar aquela coisa e vai tentar observar aquela coisa, dar característica para aquela coisa e vai entender que aquela coisa gera certa reação no ambiente, que faz as coisas reagirem a ela. Então ele começa a ver o que aquelas coisas, segundo a observação, ela está gerando algo, então aquele algo seria o propósito. Perfeito. Tem a finalidade. Beleza. Só que não foi ele que criou a chuva ou a terra. Não foi. Exatamente. Exatamente. Então ele está só observando as coisas ao seu redor. Independente se ele vai procurar causa ou não, isso não é questão aqui. Então ele está observando, ele precisa se organizar de alguma forma, certo? Eu não entendi o que tu quis dizer agora no final, mas pode prosseguir. Beleza. Não, assim, o ser humano, olha só, ele precisa sobreviver. Para sobreviver, ele precisa se organizar. Então ele precisa observar as coisas ao seu redor para ele poder se organizar. Ok. Certo? Então ele faz isso. Então ele precisa pegar uma determinada coisa, como o celular, por exemplo, ele precisa entender aquela coisa em sua totalidade para desenvolver o celular, o que representa, para que serve, qual é o propósito, qual é a utilidade, assim por diante. Não em sua Certo? A mesma totalidade, coisa. mas ele vai até algum certo ponto. Beleza. E a chuva é a mesma coisa, ele não criou a chuva, ele só observa. Uhum. Certo? É aquilo que está Mas acontecendo. existe uma clara diferença entre o celular e a chuva, porque o celular foi criado, né? Pelo ser humano. Não, perfeito, foi criado para ser humano. Uhum. Certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de sistemas, por exemplo, né, ou de emergência que seja, a gente está avaliando o que exatamente? Nós estamos avaliando como que as partes, certo? Elas formam um todo. Uhum. Então, se você, por exemplo, pega o celular ou a chuva, não importa, você avalia que aquilo tem características, tem uma finalidade, então você compreende, por exemplo, que todas as partes de um celular, por exemplo, quando você junta, ele forma o celular que está na sua mão e você começa a entender as características do celular que tendem a ser diferentes de muitas das características de suas partes, por mais que seja formado todas aquelas partes. Então, ele tem características únicas do celular. Por exemplo, se eu separar você, pegar todos os seus órgãos, separar, tirar o seu cérebro, seus olhos, sua língua, seus ossos e separar, certo? Eu tenho um ser humano ali, tenho várias partes. Certo? Não.
Mas eu tenho várias partes. Não tem a entidade individual que seria aquele indivíduo, que seria você. Claro que não tem o ser humano. O ser humano já morreu se fazer isso. Não, beleza, mas é para você entender isso. O ser humano tem partes, certo? Então a gente avalia Tá, mas isso essas é partes. evidente. Pode prosseguir. Isso, perfeito, perfeito. Quando a gente fala de organização, a gente separa a organização, certo? A gente observa, por exemplo, se eu pegar os estudos de sociologia, você vai observar que eles também avaliam em sistemas, por exemplo, sabe? Como os indivíduos estão interagindo. Perfeito. Essa Exatamente. questão de sistema, ela pode ser vista de várias maneiras. O mercado é um sistema, a cultura é um Exatamente. sistema, a junção de cultura e mercado é um sistema. Eu já entendi isso. A questão é que todas essas coisas, elas possuem um propósito que quem dá é o ser humano. Aí a gente teria na parte de se ele estava ciente do que ele estava fazendo ou não, se era inconsciente ou simplesmente ele precisava, por exemplo. Independente. Beleza, porque assim. Independente do nível de consciência, esses sistemas gerados pelo ser humano são gerados por porque, assim, ações quando a gente fala de organização, principalmente em relação ao ser humano, o ser humano ele não criou certos sistemas, ele simplesmente, por exemplo, se eu tenho a necessidade de sobreviver, certo? E o nosso cérebro programa para se adaptar ao ambiente, querendo ou não, vai existir, você vai ter que agir para sobreviver. Para você agir para sobreviver, certo? Você vai ter que determinar várias coisas ali. Por exemplo, se tem outros indivíduos com você, você vai ter as trocas. E as trocas serão feitas. Só que você não faz isso, por exemplo, principalmente quanto mais você volta no tempo, eles faziam isso tipo assim, posso dizer, entendendo exatamente o que eles estavam fazendo. Claro que não. Quem não estava entendendo? Olha só, existe a necessidade de sobreviver, por exemplo. Tá. Certo? Então, se você tem a necessidade de sobreviver, e você tem um determinado ambiente, você não tem conhecimento sobre como as coisas funcionam, você vai sair, por exemplo, procurando animais para você comer, frutas para você comer, certo? Se caso tenha aldeia ali que seja, então vai ter uma estruturação para garantir a sobrevivência dos indivíduos ali, que vai ser uma consequência dessa necessidade. Tudo bem, mas essa necessidade não faz com que o ser humano segue a sua consciência. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Quando o ser humano sente fome e sai por aí... Exatamente. Não, só um pouquinho. Você tem ação, certo? Só um pouquinho. Quando o caçador-coletor saía para caçar e coletar, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Tinha total consciência. Para caçar. Exatamente. Aí, porque é para se alimentar. Então não há nível de inconsciência aí. Não, beleza. Estava sendo para comer, para se alimentar, a necessidade que ele tinha. Certo? Claro, a gente come para se alimentar, é natural. Uhum. E também tem outras questões envolvendo as trocas e também a propriedade. Uma das coisas que interessantes que eu É a mesma coisa. Dias. Sim. Porém, existe uma questão que você está ignorando. Qual? Por exemplo, quando o indivíduo está em determinado território, se adapta àquele território, certo? E em muitos casos, ele diz, eu cheguei primeiro aqui, tem uma conexão, coloquei trabalho aqui, então isso entra aquela ideia de posse, isso aqui é meu. Sim, naturalmente. Lei de propriedade privada. Ótimo. Essa é a ideia bem importante. Beleza. Todas essas questões envolvendo propriedade, trocas e tal, ela chega até hoje e a gente tem um progresso absurdo, uma evolução absurda. Então, assim, quando você tem indivíduos, você tem sistemas, você usa ferramentas, certo? Todas essas coisas, certo? São peças, por assim dizer, são sistemas menores, que todas elas juntas formariam um sistema maior. Sim, ok. Beleza, sem dúvida sobre isso. E a partir do momento que criou esse novo sistema, certo? Você vai perceber que esse sistema não foi os seres humanos que deram, certo? O objetivo para essa, entendeu? Não, assim, existe... Não, calma. Existe a conexão. Existe a conexão. Olha só, olha o que você está dizendo. Tu está dizendo que de sistemas menores que possuem propósito dado pelo ser humano, surge um sistema maior que os agrupa que não tenha propósito dado pelo ser humano. Mas isso não tem como. Aí eu ia falar de conexão. Mas tu entende, olha só, da coisa que tem propósito do ser humano, se ela se agrupar com outra coisa que tem propósito dado pelo ser humano, ela se torna uma terceira com um propósito dado pelo ser humano. Ela não vai alterar a sua natureza por conta própria.
Era isso que eu ia falar de conexão. Ou seja, você teria essa entidade, seria essa terceira coisa que você citou, certo? Porém, olha só, quando você avalia essas peças que a gente chama de peças interdependentes, por exemplo, quando você tem um novo sistema, por exemplo, chuva e terra, você ainda vai ter o quê? As características daqueles sistemas anteriores presentes nessa terceira coisa. Então, Entendeu? é o que eu falei. Então, não, beleza. Então, o que você está sentindo é o seguinte. Então, essa nova coisa teria os propósitos que os indivíduos deram para essas outras coisas. Beleza? Entendeu? Só que é o seguinte, os indivíduos não têm mais controle sobre essa coisa. Opa. Esse que é o X da questão. Olha só, como é que uma coisa que é composta de coisas que o ser humano tem controle se torna sem controle? Vou dar um exemplo. Vamos pegar a inteligência artificial, certo? Então, assim, o ser humano, ele não sabia nada sobre inteligência artificial e conforme ele crescendo, a inteligência artificial. Vamos levar em consideração um cenário que já acontece hoje, embaixo, mas pode chegar num nível bem pior. Né? Uma catástrofe gigantesca por causa da inteligência artificial seria bem interessante. Então, já começa a modificar a máquina anterior, que foi o ser humano. Como que faz isso? Por exemplo, você tem inteligência artificial no xadrez, por exemplo. Tem os mestres de xadrez que jogavam de determinada forma a vida inteira. Entrou a inteligência artificial mostrando novas linhas, novas profundidades, e isso permitiu que os jogadores de xadrez alcançassem um nível bem maior. Claro, perfeito. Certo? Então nós já temos uma ideia de uma inteligência artificial que foi criada por seres humanos com propósito, certo? E já começa a influenciar os próprios seres humanos, começa a modificar os seres humanos, certo? Mas não, olha só, menor progress, não foi dito que não há Mas influência. calma. Não, calma. Mas ela pode chegar num ponto, por exemplo, que seria impossível para os seres humanos reverterem aquilo. Não. A não ser que, não, olha só, eu trabalho com inteligência artificial há 2 anos. Eu sei um pouco do assunto. Isso só seria possível se o próprio ser humano escolhesse isso. Aí, ok. Mas o ser humano teve o controle até o momento que escolheu isso. Perfeito. Tá? Então O ser tem humano sempre Sim. detém o controle Sim. total da inteligência artificial. Se eu Perfeito. deletar uma linha do código de uma inteligência artificial, ela quebra. Beleza? O Schiffer, tem um exemplo mais simples disso até. Se tu jogar uma pedrinha do alto de uma montanha, tu não tem controle total sobre para onde a pedrinha vai cair, porque tu não tem capacidade de antecipar tudo que vai acontecer até ela rolar por baixo da montanha, mas tu tinha controle de dar o disparo inicial ali. Perfeito. Então, o que aconteceu depois... Então esse exemplo não prova que surge Não. uma coisa sem propósito ou não controlada pelo ser humano. Tá, então a gente vai voltar pro ponto anterior de que essa entidade individual que tu tá falando, que sinceramente eu acho que é mais ou menos uma cultura misturada com os costumes, misturada com o mercado, por aí, tá? Seja não controlada pelo ser humano, né? E a razão é que nem você falou, por exemplo, o cara falando do exemplo lá, eu não controlo, por exemplo, o tiro depois que eu der o tiro. É exatamente isso que eu queria demonstrar aqui para vocês. O tiro já foi dado nesse exemplo. Mas isso não mostra que quem realizou aquele movimento e estabeleceu um propósito que a pedra cair não foi tu. Esse é o ponto. Entendeu? Não, a causa é o ser humano. Ela possui efeitos. Certamente possui efeitos. E esse exemplo foi muito bom, que eu estou querendo tentar demonstrar isso para você. Essa coisa chegou em tal ponto que ela passou aquele limite que o ser humano consegue ter total controle sobre ela, até mesmo entender o que seria essa coisa por completo. Esse que é o X da questão sobre essa coisa. Eu não acho que isso seja um argumento possível, porque tu não sabe qual é a capacidade de um ser humano de entender a coisa. Não. Tá? Tu pode dizer, as pessoas em geral não têm entendimento completo. Perfeito, tudo bem. Mas tu não sabe se o ser humano não seria capaz de entender aquela coisa ou não. Sim.
Tá? E o outro ponto é o ser humano ainda é a causa da coisa. Ainda foi o ser Não. humano, através do seu livre-arbítrio, que escolheu aquilo. Beleza, mas ele não tem mais controle sobre aquilo. Tudo bem, mas isso é irrelevante. Não, na verdade é muito relevante. Deixa eu até discordar desse ponto de você falar que é relevante, porque é o seguinte, se essa coisa atingiu esse ponto que já passou, certo? Isso significa que se os seres humanos não evoluírem o suficiente para compreender essa coisa, entender essa coisa que é, vai chegar num ponto que não vai ter mais retorno para ele. Não vai ter mais o quê? Retorno, aquele ponto que ele passa e ele quer modificar as coisas e não consegue mais. Não, mas isso não vai acontecer porque o ser humano está no controle da coisa. Não está no controle dessa coisa. Vou dar um exemplo para você. Ele tá no controle. Porque Em ela que surge, sentido ele tem controle? ele tem total controle. Se o Sobre ser humano, o quê? olha só, se todos os seres humanos hoje pararem em casa e ficarem parados, nada mais acontece. Não, na Desse verdade sistema. vai acontecer a satisfação desse sistema, que é justamente isso. Não, desse sistema nada mais vai acontecer, porque tu não vai mais ter propagação de cultura, tu não vai ter mais o mercado funcionando, tu não vai ter relações interpessoais, tu não vai ter nada de que compõe esse sistema. Por quê? Porque esse sistema, ele surge das ações do ser humano. Certo? Então Todo ser então, humano, as necessidades dele. Mas tá certo, ação. Deixa a ação pra facilitar as coisas. Então o grande ponto é, por mais que eu entenda o que você está falando, que existe realmente esse sistema, que eu não chamo de sistema, mas através de outras palavras. É um sistema, assim, dentro da teoria você pode chamar de sistema. Sistema, ok. Ele ainda assim surge da ação do ser humano e é controlada por ele. Eu não vejo um sistema que surja das ações do homem que não são controladas por ele como um todo. Tipo, que ninguém controle aquilo. Ou alguém controla, ou todos controlam. Ou uma parte controla. Acho que a discussão em relação a esse ponto assim, é porque não foi muito definido, então entrar em detalhes, que é o seguinte. Existe uma discussão sobre se isso veio da ação do ser humano ou se vem como consequência do que é inato ao ser humano. Ou seja, enquanto existe um ser humano, não importa quem seja, esse sistema ainda existe, que a gente chama de fase embrionária. Então, existe uma certa conversa sobre isso. Vai depender de qual entidade individual você estiver falando, qual sistema exatamente você estiver falando, porque tem coisas que dependem da natureza do ser humano, coisas relativas mas todas as coisas que dependem de ações propositadas específicas não vão depender apenas da natureza, porque o livre-arbítrio ele não segue a natureza. Sim, show de bola. Então, é muito importante ter essa ideia, que existe a discussão para avaliar se veio somente da ação dos indivíduos, né, para eles se organizarem, ou se isso, a ação do indivíduo se organizar, vem de necessidades, como, por exemplo, se o indivíduo tem uma necessidade de sobreviver, é porque ele tem uma programação que tem que fazer ele sobreviver. Essa é uma das ideias que tem. Também existe um problema aí, porque tu está dividindo o homem como se fosse possível. Na ação que eu faço agora, eu também levo em conta o fato de que eu tenho que comer, o fato de que eu tenho que beber água. Sim, todas as paixões estão me influenciando. A questão é o seguinte, nesse caso, então é muito importante aqui você separar a motivação para agir ou para se manter em movimento da ação propositada que você chama. Mas todo tipo de movimento que eu faça, que seja deliberado, é a partir do meu livre-arbítrio. Por mais que... olha só, você pode dizer livre-arbítrio à vontade, certo? A ideia aqui é avaliar o que seria essa programação, que tipo de diretrizes ela tem, como que, por exemplo, motivaria ou ajudaria o indivíduo a agir. É muito simples, Isso a gente vai ter que dar uma pensada na psicologia. Tá? A psicologia é o estudo da alma, certo? Psique é a alma. O ser humano, ele, dado que é um ente racional, é capaz de suprimir todos os seus estímulos sensitivos e agir conforme bem deliberar. Consegue agir a partir do princípio que aonde está isso em psicologia? Vou adorar ler isso em psicologia. Vou adorar ler. Onde está na psicologia? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é um psicólogo, um cara que realmente se aprofundou nas artes da psicologia? Ou... Claro. Sabe quem? Vou fazer o seguinte.
fazer o Sabe quem seguinte, criou a eu não vou psicologia, discutir né? sobre isso. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu não vou Sabe quem entrar... descobriu o Man of Rock? Sabe quem descobriu a psicologia? Não, quem? Platão e Aristóteles. Beleza. São Tomás só são Não, seguidores. assim, eu não vou entrar nesse ponto, porque é o seguinte, assim, cada grupo é diferente. Por exemplo, em grupos libertários, por exemplo, existe uma grande dificuldade para compreender o que seria essa programação que seria inata ao indivíduo. Então, eles Não, mas partem de um... Tá, entendi. Mas aqui eu não tô me usando de conhecimentos comuns de libertários. Não, de Tá? boa. Não, a razão de... Não, é assim, a característica desses grupos tem uma tendência, muitas vezes, a ignorar o que é inato à própria programação do indivíduo. Não apenas os libertários de forma geral, mas também comunistas, socialistas, porque eles acreditam na ideia de que tudo é construído, entendeu? Então, eles ignoram essa parte que é inata ao ser humano, certo? Perfeito. Que é aquilo que... Certo? Então, assim, eu vou evitar entrar nesse ponto, porque, assim, se a gente for falar sobre ele, a gente não vai chegar a acordo nenhum, certo? Não, Por mas exemplo... olha só, vê se concorda comigo. O ser humano, ele possui uma dada natureza que depende de duas coisas, do corpo e da mente, ou do corpo e do espírito, ou do corpo e da alma, porque ele é composto por essas duas coisas, corpo e alma, certo? Tá? E a partir do corpo, a gente consegue interagir com o mundo e a gente tem necessidades materiais, tá? Porque o nosso corpo é material. Então a gente possui necessidades materiais. Então todo tipo de paixão sensitiva, sentir fome, precisar de alimento, sede, vontade de dormir, descansar, etc. Todo esse tipo de paixões aí. E ele também tem uma alma, que tem outras questões envolvidas. A primeira delas é que o ser humano possui uma alma que almeja se reproduzir e almeja crescer, que é a parte vegetativa da alma do ser humano, tá? Porque eu não sei o quanto tu já estudou desse assunto, mas na realidade a gente pode observar uma progressão dos seres menos perfeitos para os seres mais perfeitos, começando lá nos minerais, por exemplo, uma pedra, passando pelas plantas, que são seres vivos, né, seres animados e portanto possuem uma alma vegetativa, né, que não é igual a do ser humano, mas que ela existe. É uma alma vegetativa. O que a planta faz? A planta cresce, raízes para baixo, se reproduz e gera fruto. Certo? Ela tem esse movimento. Ela tem uma alma vegetativa. O ser humano também, ele herda essas coisas. Ele também cresce, ele também se reproduz. Ele também procura se alimentar. Tá? Depois das plantas a gente enxerga os animais, os brutos, animais irracionais, né? Eles são mais perfeitos que as plantas, porque além de se alimentarem e se reproduzirem, eles também interagem sensitivamente com o mundo. Ou seja, eles têm imaginação. Certo? Um cachorro tem imaginação. O exemplo empírico mais óbvio disso é que ele sonha. De vez em quando tu observa um cachorro sonhando. Tá? Então ele é mais que a planta, ele tem uma alma sensitiva. Ele é capaz de interagir com o mundo sensitivamente. Aqui entra várias questões que ele tem que levar em conta, porque ele tem uma alma sensitiva. Então ele tem o desejo, a vontade de interagir sensitivamente com o mundo. Ele tem vontade de sentir cheiro, de encostar nas coisas, de enxergar, de ouvir. Certo? Ele tem essas apetências aí. E finalmente, depois dos animais racionais, a gente tem um animal racional, que é o ser humano. Ele possui uma alma vegetativa, uma alma sensitiva, incluídas na sua alma racional. O que é a alma racional? A alma racional é a nossa parte atemporal. Nossa parte que é capaz de interagir, de conhecer, de contemplar, de rir. Tá? E essa nossa parte possui outras questões que tem que levar em conta. Como, por exemplo, a busca do conhecimento. Ela almeja conhecer a verdade. A busca de agir bem, ou seja, a busca de encontrar a felicidade. E a busca pela beleza. A busca da contemplação. Então tudo isso a nossa alma leva em conta. Então tudo isso que eu falei das plantas, dos cachorros e dos seres humanos é um resumo de todas as questões que o ser humano tem que levar em conta, porque possui um corpo e uma alma racional.
Certo? Então essa é mais ou menos a psicologia de maneira incrivelmente resumida, né? Bem de perto, mas tudo bem. O que importa é a comunicação ser eficiente. E Então, dado que o ser humano possui essa alma, aí surge a ética, por exemplo. Né? A ética procura guiar as nossas ações para que a gente haja bem e encontre a felicidade. Né? Relativas à nossa alma. alma. Vamos considerar a palavra alma. Sabe o que significa alma ou de onde é que ela vem? Alma é simplesmente derivada simplesmente da palavra ânima, que é aquilo que anima, aquilo que dá movimento por si só. Por isso que tu encontra alma nas plantas, nos cachorros e nos seres humanos. E ela também vem da palavra psique, que é mente ou espírito. Alma, que é a nossa parte racional, a nossa parte que é capaz de inteligir. Né? Um cachorro não é capaz de inteligir. Ele conhece sensivelmente, mas o ser humano consegue conhecer a forma das coisas. Inteligência vem de ler por dentro. Né? O ser humano é capaz de ler as coisas por dentro, captar a forma das coisas. Ó. Alô? Oi? Pronto? Então é isso. Beleza, ó. Em primeiro lugar, tá, não tem só Platão e Sócrates falando sobre essa discussão entre o que é inato e o que não é, tem também Aristóteles. Ele, inclusive, faz uma análise na defesa do que ele chama de uma mistura entre o racionalismo e o empirismo. Então, já compreende essa parte do que é inato, do que faz uma coisa ser aquela coisa. Né? Ele avalia essa forma de programação que aquela coisa tem para entender como que aquela coisa age. Quando você fala de alma, você está levando em consideração várias questões envolvendo o que é inato ao ser humano. Certo? Então, tem vários estudos dentro da própria psicologia também falando sobre o que é um comportamento inato, certo? Entre várias outras coisas. Tudo que eu falei agora é inato ao ser humano, é justamente disso que eu estava falando. Perfeito, perfeito. Então, assim, isso leva à conclusão de que existe algo no ser humano que o motiva a fazer certas coisas. Que o leva claro, a fazer certas coisas. Então, e o que é? Perfeito. O que é? Dá o nome. O que é? Calma. Olha só, por exemplo. Dá o nome, você quer que eu diga? Não. Você quer que eu diga alma, mas dentro do que eu estudo, a gente não usa a palavra alma para isso. Tá, mas então não cita Aristóteles, porque ele diz que é alma. Não, beleza. A minha ideia era te dar um exemplo sobre essas questões que não estão focadas somente na ideia do empirismo. Mas quem é que disse da ideia do empirismo? Calma. Eu não usei nenhuma ideia empirista, porque Platão não era empirista, nem Aristóteles era empirista, nem São Tomás de Aquino era empirista. Então nada do que eu disse é fundado em teorias empiristas. É por isso que eu não queria entrar nesse ponto, por causa de falar sobre ação ou que é inato que leva a ação. Certo? Então, como você fala, mas eu já estou levando isso em consideração, a questão talvez seja em você verificar que certas ações do indivíduo, o indivíduo ele não controla em si, por exemplo. Vamos supor que você tem a necessidade de sobreviver e que você precisa comer para sobreviver. Você pode decidir, por exemplo, que você vai comer, você pode tentar atrasar a sua comida, você pode fazer jejum, entre outras coisas. Mas em algum momento você vai comer. Não, talvez tu morra. Não, você não vai morrer. Sim, vai. O ser humano é capaz. A razão do ser humano é tão forte, tão predominante, tão superior à sua alma sensitiva, que se prestou bem atenção, tu entendeu o que eu quero dizer? Que ela é capaz de suprimir a sua vontade, né, e ignorar a sua vontade de comer e morrer sem comer. Não. Tem que existir um forte motivador. Não. Tem que existir um forte motivador para ele morrer de fome. Sim, claro. E o nome desse motivador é alma. É. O ser humano pode simplesmente... só para corrigir esse ponto de motivador, tá? Só para corrigir o ponto de motivador. Presta atenção. Se eu te colocar num quarto, certo? Trancar a porta, não te dar comida, você vai morrer. Isso é um motivador também. E tu pode me dar comida também, eu posso escolher não comer e morrer igual. Você pode escolher não comer, mas você não vai morrer. Não é porque você tem... Vou morrer. Olha só, não é porque você tem escolha que significa que uma daquelas escolhas existe. Como é que é? Por exemplo, você pode ter 1 bilhão de escolhas na sua frente.
1 milhão, certo? Não significa que você vai escolher racionalmente, só usando a sua razão, que você quer morrer, por exemplo. Tem que existir uma motivação para você escolher alguma coisa. Sim, e essa motivação é, primeiro, e mais importante, mais fortemente a razão. Porque no ser humano que possui alma racional, se prestou bem atenção, ela rege as demais almas. E quando isso não acontece, é possível não acontecer por ter interferência, existe uma corrupção da alma racional. Ou seja, eu escolho, por livre e espontânea vontade e livre-arbítrio, algo errado. Porque o estímulo, eu não consegui suprimir o estímulo de alguma outra parte da minha alma. Show de bola. Então vamos supor que você vai se suicidar, certo? Tá? Você sabe que é errado se suicidar, você gostaria de viver, mas você vai tirar sua vida de qualquer forma. Tá? E a pergunta que eu deixo aqui para você é o seguinte, já que a gente está falando sobre suprimir, e sim, o ser humano é capaz de suprimir muitos dos seus desejos, ele é capaz de suprimir muita coisa, calma, todos. Porém, quando a gente fala de sentimentos, emoções, motivação, a gente não se refere a ela sem falar de graus. A gente fala de graus, de força, o quão forte é aquilo e o quanto aquilo pode influenciar na escolha de um indivíduo. Certo? E a partir do momento que ele chega em um determinado nível, o indivíduo ele não consegue mais, por mais que existam as escolhas na frente dele, ele não consegue escolher as outras a não ser uma específica. Falso. Simplesmente falso. Isso é falso porque, independente da intensidade que seja a tua alma sensitiva, independente do quão forte for uma paixão, um sentimento, ainda rege no ser humano a sua razão, a sua parte racional. É ela que vai dar a deliberação última. Tá? Ninguém está dizendo aqui que não existe influência. É óbvio. É óbvio que existe influência. A questão é quem decide, quem rege, quem é o rei nesse sentido da decisão final. A alma racional, a vontade. É por isso que o ser humano tem livre-arbítrio. Ele é capaz de suprimir novamente as suas vontades sensitivas, as suas vontades irascíveis ou concupiscíveis, para que, no fim, aconteça, na realidade, a vontade racional. Porque se não fosse assim, por que tu acha que o... O que você quer dizer com vontade racional? Por que tu acha que um mártir se entregaria a ser morto por leões para defender o cristianismo, por exemplo? Por causa que eu tenho uma forte conexão com aquela ideia. Exatamente. E o que é uma conexão com a ideia? Racional. Não. Sim. Não. Porque se fosse a conexão ela tem que ser irracional. Não, Man of Progress, claro que não. Se fosse irracional... Qual que seria a lógica por trás disso? Se fosse da parte sensitiva apenas, tá? Não tô dizendo que não tem. Mas se fosse da parte sensitiva apenas, o que é pior para um corpo do que se entregar para ser morto por leões? Nada é pior pro corpo. Entendeu? A não ser uma tortura pior ainda. Mas eu não vou me entregar, o corpo não vai se entregar para ser destruído. Um corpo do ser humano só pode se entregar para ser destruído se houver alguma outra coisa que faça isso. Que é a sua razão. Faz sentido. Entendeu? Eu diria assim, a parte racional do indivíduo sempre vai estar lá. Isso é inegável, porque o nosso cérebro tem um sistema límbico que é responsável pelo que a gente sente, conexões entre várias outras coisas, e também nós temos uma parte no cérebro que é responsável pela nossa capacidade racional. Todas as partes sempre vão estar lá, porque o ser humano tem algo que se descreve. Então, beleza, tá lá. Só que é o seguinte, por exemplo, a conexão com algo, por mais que na sua parte consciente você consiga avaliar racionalmente, você entendeu? Sem a parte racional, a gente quer a parte inconsciente, né? O subconsciente, sem essas partes ali, entendeu agora? O que tem? É justamente isso. A conexão ela não é racional do jeito que você está dizendo. Por exemplo, pega um bebê que não sabe nada de ração, nada. O que ele tem apenas? Ele tem alma racional. Beleza, ele tem tudo isso, beleza. Presta atenção aqui no bebê. O bebê ele é um ser humano, portanto ele possui alma racional, mas ela não está desenvolvida ainda.
certo? O que está desenvolvido até agora? A alma vegetativa, porque ele possui um corpo, e ele precisa comer, e ele chora, e a alma sensitiva, que está em fase de desenvolvimento também. Porque o que busca a criança? Desenvolver os seus sentidos, certo? Então a psicologia que eu te descrevi permanece perfeita nesse caso. E tu acha que um bebê seria capaz de dar a sua vida por uma ideia? Não. Por que não? Porque ele não tem razão. O bebê o bebê vai proteger. Ele não tem razão E nem ato, também, não é certo? apenas isso, e também ele não tem uma conexão com um certo objeto. Não é. É porque ele, no bebê, predomina a sua alma irascível e concupiscível. A sua parte vegetativa e sensitiva. Predomina isso. Predomina no bebê a defesa do corpo. Não predomina a defesa da alma no bebê. Certo? Predomina os seus sentidos. Querer beber leite. Não sentir dor. Perfeito. Certo? Agora Mas conforme o ser humano se torna adulto, essa predominância diminui. E é justamente por isso que existe na nossa cultura ser maior de idade. O que é ser maior de idade? É responder pelos seus atos. O que é responder pelos seus atos? O que é responder pelos seus atos? Ter consciência dos seus atos. Por quê? Porque a parte racional da alma predomina nesse momento. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Isso vai resolver o meu ponto de vista. Já entendi o que você está dizendo. É o seguinte. Qual é a porcentagem de predominância quando você é um adulto da sua parte racional comparada à sua irracível? Não sei. Depende. Depende do ser humano, depende do momento, depende da circunstância. Quanto mais, melhor. Beleza, você não tem esse conhecimento. Você não fala. Óbvio que não. Eu não sei mas nem, se você pudesse... eu não sei nem quantos litros de sangue correm no meu corpo agora. Beleza. Mas se você pudesse dizer uma porcentagem de que você acha, né, que você diz que o ser humano é racional, certo? Qual seria essa porcentagem? É claro que o ser humano é racional. Só um idiota discute disso hoje em dia. Tá, beleza. Nem tu discorda disso. Também concorda que o ser humano é racional. Não. Eu não concordo com a utilização da frase. É só se mudar ela que eu... Quanto você daria, tipo, a capacidade racional do ser humano comparado à irracível quando ele tem que tomar alguma decisão sendo adulto? Pode variar. A questão poderia chegar a tipo a 50%, mais ou menos? Não, cara, pode predominar a irascível. Pode predominar. A questão a decisão final vai ter sido racional. Em que sentido você fala racional? No sentido de que quem determinou foi a vontade. A vontade escolheu aquilo. Poderia não ter escolhido aquilo. Tá? A alma, por exemplo, a alma irascível, no momento de raiva, deu um soco numa pessoa inocente. Tá? Esse ser humano nesse estado, porque ele estava com raiva. Ou seja, naquele momento, a alma irascível dele teve predomínio, né? Ele não conseguiu suprimir a irracível com o racional, certo? Exatamente. Ele não foi capaz de obrigado por concordar comigo, então. Não, então tu não entendeu o que eu tô dizendo. Não, eu entendi. Você disse, olha só. Ele não conseguiu fazer a escolha. Ele não conseguiu... Cara, se ficar repetindo, tu não vai entender. Você quer entender ou não? Sim. Tá, então presta atenção. Ele não conseguiu naquele momento, porque possuía sua alma desordenada, certo? O que é alma desordenada? Quando a parte concupiscível ou irascível predominam. O que é alma ordenada? Quando a parte racional predomina. Naquele momento de raiva, ele possuía sua alma desordenada. Uma alma desordenada não conseguiu hierarquizar corretamente os bens da realidade. E, portanto, escolheu seguir um bem falso, que é bater numa pessoa inocente. Ainda assim, essa pessoa, quando determinou bater numa outra pessoa, fez o que queria. Realizou a sua vontade desordenada naquele momento. Portanto, foi racional. Ela foi racional. Ela procurou um bem. Qual que é o problema? Ou esse bem foi aparente. Esse bem depois se revelou falso. Ele se revelou um mal depois. Certo? Se o ser humano nunca se desordenasse, ele nunca faria o mal. Ele sempre faria o bem.
é justamente porque ele tem essa fraqueza de não conseguir hierarquizar os bens verdadeiros sempre, que ele às vezes escolhe um bem falso, um bem aparente. Né? Ainda assim, quem tomou a decisão final foi a vontade. Enganada. Ela se enganou. Ela optou um bem aparente, dar o soco no inocente. Mas ainda assim ela beleza. procurava o bem. Entendi o que você quis dizer. Então é mais ou menos assim que funciona. Basicamente, você disse o que eu disse, só que em outras palavras. Se tu entendeu assim, tudo bem. Porque você deixou bem claro o seguinte: o ser humano, né, você falou duas coisas que entrou na tradição, mas eu falei, vou deixar quieto isso para não entrar muito a fundo na questão. No momento você disse que era capaz de suprimir, no outro você disse que ele não era capaz de suprimir. Não, Aí no tu não final, entendeu. aí no final, Então tu não entendeu. O ser humano sempre é capaz de suprimir. Acontece que em alguns momentos ele não suprime. mas por que ele não é capaz de suprimir em Ele certos é capaz momentos? de suprimir. Ele poderia não ter dado um soco no inocente. Ou tu acha que alguém com raiva não pode se controlar? Uma pessoa com raiva pode controlar ou não. Pode Então, por controlar-se ou exemplo, não. olha só, uma pessoa com raiva que chegou a dar um soco, por exemplo, Tá? a motivação que ela teve para dar aquele soco foi forte o suficiente que acabou, como você mesmo, de suprimir na parte racional que a levou a dar o soco. Não é que ela suprimiu a parte racional. A parte Racionalmente, a pessoa não pode pensar assim, racional, a parte não racional que é algo irascível. predominou, fez com que a alma dessa pessoa ficasse desordenada de tal maneira com que ela não, naquele momento, suprimisse esse desejo irascível. Não suprimindo esse desejo irascível, a sua faculdade racional da vontade escolheu um bem desordenado, que é dar um soco numa pessoa. Exatamente. Tu tem que entender que quem rege no final das contas. Entendi a ideia. Você está negando a ideia de Tu tem que entender que no final das necessidade de força. contas, tu tem que entender que no final das contas quem rege sempre é a vontade, sempre é a razão. Sempre é. Mas a razão pode agir retamente ou não. Ela pode agir bem ou mal. Essa possibilidade, essa potência é justamente o que a gente chama de livre-arbítrio. Inclusive, a racionalidade pode ser utilizada para satisfazer a parte irascível. Exatamente. Ou seja, eu posso estar com desejo de me empanturrar de doce. Eu sei que isso vai fazer mal para mim, mas eu escolho me empanturrar de doce. Essa foi uma escolha desordenada. Mas quem fez a escolha? A minha vontade. É que nem a ideia de ação propositada. Uma vez que você tem ação, ela vai ser sempre propositada. Só que isso não leva a motivação por trás daquela ação. Uma das coisas que eu percebi é justamente a ligação da força do que você diz de alma irascível. Quando se fala desordenada, você já se refere a um grau, entendeu? Por mais que você negue. Grau? É. Claro, tem grau. Tem momentos que a minha alma racional está mais firme e tem momentos que ela está menos firme. Tem momentos Então, que assim, o objetivo que a gente tem a partir da ética ou das virtudes é justamente pela força do hábito, ao longo do tempo nos mantermos com a alma racional predominando as outras. Ou as outras potências, né? Porque o ser humano não tem mais de uma alma, ele tem uma alma. geralmente tem um estudo sobre isso, se não me engano, que dizia o seguinte: se certas motivações elas estiverem dentro de um certo limite, é esperado que o indivíduo tenha um comportamento X. Ele vai conseguir. Todos esses estudos vão falhar. Não, nenhum deles sabe. Todos vão falhar. Sobre isso, não. Ele deixou bem claro assim: quando passa de um determinado limite, começa a influência aí de acordo com os graus. Então, quanto maior é o grau. Sabe por que todos esses estudos vão falhar? Independente de ter dado certo a experiência? Anota aí. Fala. Porque todos eles
procuram estabelecer um padrão absoluto, uma verdade necessária. E não é escopo da ciência encontrar verdades necessárias. Esse é o escopo da filosofia. O que eu estou te falando agora não é ciência, não é método científico, é filosofia. São coisas necessárias, se dão assim, necessariamente. É diferente do estudo empírico. Então, Tá. por mais que tu teste 1 trilhão de seres humanos, que dados certos estímulos, eles ajam de maneira X, nada prova que o ser humano 1 trilhão e 1 haja da maneira Y. É possível que aquele ser humano 1 trilhão e 1 haja de maneira Y, com os mesmos estímulos. Então, então. Primeiramente é o seguinte, esse estudo demonstrou uma coisa que você concordou, você disse, sim, eu não estou dizendo que eu nego níveis. Esse estudo mostrou que você pode sim avaliar o nível força do que alguém está sentindo. Beleza, é justamente o que você disse anteriormente. E a sua análise também está certa sobre, quando você fala sobre o método científico e tal. Beleza. E tem uma outra coisa que você acabou de falar, por exemplo, sobre que cada indivíduo ele tem as suas características e diferenças, que é justamente o que a psicologia também aborda. Então, a psicologia aborda porque, por exemplo, porque para um certo indivíduo, ele agiu de uma determinada maneira e porque outros agiram de outras. Então, existem vários estudos para entender esses comportamentos. E eles já conseguiram, por exemplo, avaliar várias coisas extremamente relevantes sobre por que um certo indivíduo age de uma determinada maneira, por que o outro age de uma determinada maneira, o que é esperado dentro do padrão, o que é esperado fora. Certo? Então, o que você acabou de dizer, basicamente, confirma o que deu nesse estudo. Perfeito. Olha só, a psicologia, o que ela vai fazer? A psicologia é formada por esses princípios imateriais que eu falei, que são universais. Mas essa arte de nada vai adiantar se a gente não aplicar a indivíduos. O que eu expliquei para ti agora de psicologia não era de indivíduos, era do ser humano, do conceito de ser humano, do conceito de indivíduo, não do João ou do José. Tá, como é que tu vai lidar com o João e com o José? Tu vai analisar o João e o José à luz desses princípios, porque esses são os princípios universais que se aplicam ao João e ao José. Agora, como eles se manifestam especificamente no João e no José? Em qual intensidade? Em que momento? Isso tudo tu vai querer analisar com o João e com o José. Então a psicologia serve justamente para que, dado um caso concreto de uma pessoa, do João ou do José, tu possa entender o que está acontecendo à luz dos princípios universais. Por exemplo, se eu entendi corretamente, vamos supor que tem um psicólogo que tem o João, que tem toque, e tem o Pedro, que tem toque também. Então, o padrão do toque está sendo avaliado universalmente, certo? Para dois indivíduos que têm as suas características particulares, porém, ambos sofrem da mesma coisa. Perfeito. Perfeito. E tu vai ter que considerar que aquele Então indivíduo você que tem considera toque, que... na hora que tu avaliar o João e o José que tem toque, tu vai ter que considerar que eles possuem uma alma racional, que eles possuem uma potências sensitivas, potências vegetativas, que eles possuem paixões, que é basicamente sentimentos, né? Tudo isso tu vai ter que considerar como base. É claro que tu vai se aprimorando, que tu vai se conhecendo a pessoa, mas essa é a base. Tá? E eu acho que agora a gente já está se desviando muito do assunto e a conversa já está muito comprida. A razão Mas eu foi acho justamente daquela questão do que é ação, que você tanto se refere ao que é indivíduo. E no final você falou certas coisas que... O que é ação? Que refere-se... O que é inato mesmo. A definição de ação de um ser não, humano? não. Sobre o que você vem falando, sobre a questão, dizendo que o ser humano controla esse sistema que seria... Sim. Já tem passado do ponto limite, o que não é verdade, mas... Isso tu vai ter que, de repente, tu vai ter que reescutar isso, essa conversa que a gente teve, porque eu falei um monte de coisa. E talvez nem tudo tu já tinha escutado falar. Então, Só me fala uma coisa, o que é a sua definição sobre controle? Como é que é? O que é a sua definição sobre controle? Porque se você diz que
Porque só esse ponto só, aí depois a gente já pode finalizar. Como Tá. você define controle no caso, quando, por exemplo, você fala assim, o ser humano controlaria esse sistema, teria controle sobre o que você quer, o que você se refere quando você diz isso? É que é ele que estabelece a sua causa final. Só isso. Só que o fato de estabelecer a causa final, mas não em si de controlar aquele sistema que está na direção dele. Controlar uma coisa é estabelecer a causa final dessa coisa. Momentaneamente, tipo, naquele momento, por exemplo, a causa final do movimento dessa bola é entrar no gol, porque eu chutei a bola em direção ao gol, porque eu escolhi isso. Então eu estabeleci essa causa final. Eu controlei a bola dessa maneira. Então quando eu falo pra ti, quem controla é o ser humano, é simplesmente que, se é uma coisa criada pelo ser humano, quem estabelece o seu propósito, a sua direção, é o ser humano. Simplesmente isso. Não algum alienígena, não a coisa por si mesma, porque não possui alma, não é um ser vivo, certo? Então tem que ser o ser humano. Então você não se refere... As coisas inanimadas não se movem por si mesmas. É só isso. Elas não se movem. O mercado não se move por si mesmo. Quem move o mercado é o ser humano. Talvez a analogia do mercado seja suficiente para te entender. O mercado não Não, eu move. entendi. O que eu tô querendo entender é o seguinte, ó. Eu joguei uma pedra, certo? Eu joguei uma pedra. Eu vou jogar uma determinada força, determinado objetivo, outro objetivo. Entender ou controlar o traçado daquilo. Só sei que eu joguei naquela direção. Eu espero que ela vá naquela direção. Certo? Então, o que você está querendo dizer, basicamente, é o seguinte. Que seria um exemplo muito mais complexo do que realmente mais complexo. Você está dizendo o seguinte, que esse sistema, certo? Ele tem certos objetivos e ele tem um certo propósito que vem daquele pontapé inicial, certo? Porém, nesse caso aqui, a partir do momento que ele tem esses certos propósitos, certo? Ele também vai começar a influenciar aquela primeira máquina. Perfeito. O ser humano. Perfeito. Que é a causa. O mercado certo? influencia o ser humano. E apesar de ser criado... Beleza. Só que esse sistema em si, entendeu? Essa coisa, chama de coisa que é mais fácil, certo? Ela tá agindo de acordo com o propósito dela, você tá certo. Porém, em si, hoje, por exemplo, para trocar esse sistema, modificar esse sistema, trazer um sistema, estabelecer algo que vai ser algo, uma descoberta para o ser humano, seria muito melhor do que essa organização que a gente tem, certo? Esse é um ponto que existe uma supressão por parte dessa entidade. O indivíduo consegue compreender, só que no momento, dado o fator de que o ser humano não é o suficiente para mudá-la, ele é incapaz de mudá-la. Qual sistema o ser humano é incapaz de mudar? Não, estou dizendo que ele é incapaz, estou dizendo assim, enquanto o ser humano não atingir um determinado, ele não terá forças o suficiente para mudar aquilo. Não, tudo que o ser humano criou hoje, que existe hoje, ele é capaz de mudar. Não, eu entendo isso. O que eu disse foi o quê? Eu disse que existe uma certa limitação por certos fatores. Mas sempre existe limitação, para tudo. Eu não posso mas se você... Não. Olha, se você atinge um determinado nível, você consegue executar uma determinada coisa. Se você não atinge um determinado nível, você não consegue executar aquela determinada coisa. A mesma coisa da ideia dessa coisa. Ok. Só isso. Ah, tudo bem. Existe uma limitação para mover o sol de lugar. Sim, existe. E a mesma coisa seria... Existe uma limitação para acabar com o mercado. Existe. O ser humano é capaz de acabar com o mercado? É capaz. Então, o que você está questionando sobre... Inclusive, o ser humano já acabou com o mercado uma vez, né? Tentou, reduziu ele, modificou ele pelo menos a metade na União Soviética. Fiz várias coisas. Tá, então acredito que essa seja a conclusão assim, da nossa conversa. A gente pode continuar outro dia, se tu quiser. Mas eu peço para que tu reflita do que a gente conversou aqui.
Foi muita coisa. Acho que foi bem produtivo. O pessoal ouvindo aí, na cal, quanta gente. Ai, ai. Beleza? Eu só tenho a agradecer pela oportunidade mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de conversar. E teve alguns pontos bem que você colocou, poder ouvir você colocando esses pontos, você pela galera, tipo, sem se intrometer, porque é difícil hoje em dia, em certos grupos, ter isso que vocês têm aqui. A união de vocês, coisa sensacional. E pode ter certeza sim, porque uma das coisas que eu faço quando eu converso com as pessoas agora é fazer um relatório, né, quando eu converso, depois eu fortifico aquele relatório, depois, além de refletir, eu começo a fazer pesquisas sobre algumas coisas que eu não entendo, tento fortalecer as coisas que eu entendi e tento corrigir as coisas que precisam de correção. Então essa é a minha Perfeito. estratégia, realmente. Perfeito. Então Então, eu já vou obrigado até aí. vou te dar uma recomendação de um livro, já que tu falou isso, né, pra não acabar desse jeito. Tu pode procurar estudar um livreto, né, como início, livrinho bem pequeno chamado De Anima, da alma, escrito pelo autor citado por ti nessa conversa, Aristóteles, Perfeito. tá? Então tá, pessoal, boa noite a todos, obrigado aí pela presença. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite. Espero que tenha sido útil pra alguém. Agora eu vou jantar, que eu tô com fome.